Alô, galera do Colégio Estadual José Rascão, aqui fala o professor Celso Pita, disciplina de Geografia. Quero deixar um abraço a todos os meus alunos e também aos pais ou responsáveis que porventura estejam acompanhando. Vamos acessar aqui então a nossa sala de aula virtual e o nosso assunto é globalização. Vamos discorrer sobre esse tema e passar um panorama do que é esse fenômeno que afeta todas as pessoas em todas as partes do mundo. Nessa tela quero chamar a atenção para o aparato tecnológico que está presente no momento atual da globalização. Lembrando que a globalização é um processo não tão novo, apenas o termo é conhecido mais recentemente, mas a globalização segue uma etapa na linha do tempo que vem desde o século XVI, com o início das grandes navegações. Toda essa tecnologia que abarca o momento atual da globalização é uma plataforma onde a comunicação se espalha por todo o mundo e cria uma espécie de conexão, né, com todas as sociedades do mundo. Todo esse aparato tecnológico, que são as tecnologias da informação e comunicação, cuja sigla é TIC, aponta para um mundo onde a informação é algo extremamente importante e exerce, né, uma influência em todos os setores da sociedade. Bem, nesse primeiro momento quero chamar a atenção para um aspecto importante da globalização, que é a relação tempo-espaço. Sabemos que no momento atual da globalização se destacam três variáveis importantes, que é velocidade, instantaneidade e presentificação. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos. Bom, nessa imagem nós podemos ver que a globalização é um processo que está em escala global e que todos esses processos estão encadeados independente do local, e todos os continentes eles estão numa relação de interdependência, né? Lembrando também que globalização está a serviço do capitalismo, ou seja, desse sistema político e econômico que hoje domina o mundo inteiro. Continuando, vamos falar sobre conceitos a respeito desse fenômeno, a globalização. E falamos de conceito porque não é possível estabelecer uma definição, já que a globalização é um fenômeno que ainda está em curso. Logicamente que nesses últimos dias nós temos visto elementos mais consistentes para dar entendimento sobre a globalização. Mas vamos aos conceitos então. Conceitos são sempre temporários ou provisórios, e no caso da globalização ele vai se atualizando e talvez nunca cheguemos a uma definição, por se tratar de um fenômeno extremamente dinâmico. Ok? Então, a globalização é um fenômeno social que ocorre em escala global e consiste em uma integração de caráter principalmente econômico, está a serviço do capitalismo, mas também ele tem efeito sobre a sociedade, ou seja, os aspectos sociais, culturais, políticos, entre diferentes países. A globalização também é um processo que evolui, tá? E essa evolução ela foi constatada principalmente nos meios físicos, que são os meios de transporte, à medida que o sistema de transporte ele evoluiu também, se tornou bastante versátil
e também ganhou velocidade, fez com que as distâncias se encurtassem. E também o outro aspecto é o das telecomunicações, ou seja, fazendo com que a informação fluísse por todo o mundo e essas distâncias realmente se tornaram menores com o efeito da globalização. Já falamos que, né, esse processo atende ao capitalismo, né, principalmente de países desenvolvidos, e essa é uma das, né, faces perversas da globalização, porque, embora a globalização remeta a uma certa homogeneidade, né, que tudo está à disposição de todos, todos têm acesso, isso na verdade é uma fábula, porque os países desenvolvidos eles se beneficiam do fenômeno da globalização de forma muito mais privilegiada. Tá? E esses países desenvolvidos, a serviço também do capitalismo, estão em busca de novos mercados, tendo em vista que o consumo interno de cada país entrou num estado de saturação, ou seja, né, era preciso buscar novos mercados consumidores para que as mercadorias produzidas, né, pela indústria, pelo sistema de produção, pudesse ser absorvida pela sociedade e, mais do que nunca, a globalização facilitou esse processo, fazendo com que mercadorias de todas as partes do mundo pudessem ser consumidas pelo mercado global. Então, temos aqui, nesse momento, a fase mais avançada do capitalismo, ou seja, onde os mercados têm uma capilaridade, estão pulverizados, né, por mercadorias de várias nacionalidades e há uma interdependência entre os países, porque cada qual fornece um tipo de mercadoria ou de matéria-prima e assim a globalização facilita esse processo. A integração mundial decorrente desse processo de globalização ocorreu em razão de dois fatores, quais sejam, né, as inovações tecnológicas e o incremento do fluxo comercial mundial. Ou seja, né, para que a globalização atingisse esse estágio, mais do que nunca foi necessário também uma evolução em todo o aparato tecnológico, ou seja, né, as tecnologias fazem essa comunicação, fazem essa conexão, fazendo com que os mercados se comuniquem e que as trocas sejam mais dinâmicas e que o fluxo de mercadorias, de informações, de ideias, de mão de obra, tudo isso seja uma realidade dentro do processo de globalização. Também esse processo tornou as relações comerciais mais estreitas entre os países e as empresas. Lógico, né, essa interdependência global, já que todos os países, em maior ou menor grau, têm uma interdependência com os demais países de diferentes continentes. Tá? Países desenvolvidos vão explorar mão de obra, né, vão explorar matéria-prima barata e vão explorar mercados consumidores em todas as partes do mundo. Nessa fase da globalização, as transnacionais são as empresas, os conglomerados industriais e comerciais que estendem os seus tentáculos, né, por todas as partes do mundo para fortalecer o mercado que está cada vez mais competitivo. Então, um dos aspectos da globalização é a interdependência, né, que esses países têm uns com os outros. Modernização contínua, né, que é um ponto também crucial para que a globalização prossiga no seu processo. Troca de produtos, né, e aqui até
um ditado bem conhecido, Deus não dá asa à cobra, né? É um ditado popular. O que isso significa, né? Veja bem, a Arábia Saudita, que está lá no continente, né, asiático, ou, né, na parte norte do continente africano, né, eles dispõem de uma enorme reserva de petróleo. No entanto, eles não têm como abrir mão de importar, por exemplo, alimento. Todo alimento que eles consomem são produzidos em outros países, haja vista, né? A maior parte desses locais lá da Arábia Saudita seriam lugares de terreno infértil, né, ou improdutivo. Então, se por um lado eles têm muito petróleo e os países têm uma dependência da Arábia Saudita na questão desse combustível, por outro lado, eles são dependentes de alimento que são produzidos em países como o Brasil. Então, a globalização tem, lógico, o seu lado perverso, né? O mundo desenvolvido consome de forma plena, enquanto que os países em desenvolvimento são explorados. Como é que se dá essa relação, né, de exploração? As matérias-primas que estão nos países em desenvolvimento, ou principalmente subdesenvolvidos, elas não têm valor agregado, né? Elas não têm muito valor em si mesmas, né? Matéria-prima bruta não tem tanto valor, mas os produtos, né, que são processados a partir dessa matéria-prima, que são produzidos e colocados à venda, né, no mercado consumidor global, eles sim têm valor agregado, têm um alto valor, né, dada a sua utilidade, a sua funcionalidade. Então, os países desenvolvidos exploram a um só tempo a matéria-prima e a mão de obra barata dos países subdesenvolvidos, né, e devolvem em produtos com alto valor agregado, né, em que o preço é muito alto e há um descompasso aí nessa relação. Ou seja, né, a gente vê plenamente a ação dos países desenvolvidos, ricos, que são detentores da tecnologia, dos processos produtivos, da informação privilegiada em primeira mão, e os países subdesenvolvidos, que são explorados. Então, temos o explorador e temos os explorados. Falando aqui sobre os efeitos da globalização, nós percebemos que esses efeitos são em escala global e não há quem possa escapar, né, de ser atingido pelos efeitos da globalização. Todos somos atingidos de uma forma ou de outra, o que não significa, né, que os benefícios atingem a todos na mesma escala. A globalização ela é também perversa nesse aspecto. Ela pode ser inserida com sucesso nas economias fortes, ou seja, cada vez mais, né, os países ricos, desenvolvidos, se utilizam, né, desta ferramenta, desse fenômeno, com informação privilegiada em primeira mão, e as demais apenas vão sofrendo os efeitos, se adaptando para participar numa posição inferior, ou algumas das sociedades são totalmente excluídas nesse processo. Então, o que chamamos de globalização e aquela ideia de que tudo está, de certa forma, ao alcance de todos, isso não é uma realidade. Como já mencionamos, a globalização não é um evento novo, não é um fenômeno novo. Ele é apenas um fenômeno diferente agora nessa fase atual, ok? Mas a globalização já é algo antigo e, de acordo com os melhores especialistas, estudiosos, teóricos, a globalização teve seu início bem lá atrás, no início do século XVI, com o evento das grandes navegações, naquele momento do capitalismo
comercial. Vamos ver o slide seguinte que a gente vai entender isso. Então, as fases da globalização podem ser entendidas dessa forma, dividida dessa forma. A primeira fase estaria, né, entre os séculos XV e XVIII, tá? O grande start, né, ou seja, o momento embrionário da globalização tem seu início lá com as descobertas marítimas, né, e esse período se estende até a Revolução Industrial. Então, nas grandes navegações nós vamos ter um capitalismo comercial, onde o comércio era o grande negócio do capitalismo, as trocas comerciais, né? Produtos sendo trocados entre os diferentes continentes, e a globalização se entende nesse momento como a experiência de todos os continentes com produtos que eram locais, produtos ou matérias-primas, né, ou alimentos que eram locais e passaram a serem trocados, a serem compartilhados com o mundo todo, tá? Então nós temos aí o capitalismo comercial, as grandes navegações, lembrando, né, o transporte marítimo dentro desse evento das grandes navegações, quando a engenharia da época permitiu, né, o avanço das viagens de nível local regional para níveis, né, continentais ou intercontinentais, nós vamos ver que o transporte é o elo primordial, né, da globalização. Foi o primeiro grande elo da globalização, conectando todos aqueles continentes que eram então desconhecidos. E passando, né, pelas grandes navegações, se estendendo até a Revolução Industrial, onde nós vamos ver se instaurar um outro momento do capitalismo, que é o capitalismo industrial, onde as indústrias passam a produzir bens que são desejados, né, são demandados por todas as sociedades, então já desses continentes conectados pelos sistemas de transporte marítimos. Temos então a segunda fase, que se estende do século XVIII até o século XX, parte do século XX, né, com a continuação das revoluções industriais. Sabemos que a Revolução Industrial teve a sua primeira na Inglaterra, né, depois teve a sua segunda Revolução Industrial se estendendo pelo resto da Europa e Estados Unidos, né, e depois tivemos a terceira Revolução Industrial e estamos agora já na indústria 4.0, que significa a quarta Revolução Industrial. Nessa segunda fase, entre os séculos 18 e 20, esse período da globalização vai se consolidando cada vez mais, porque novos produtos vão sendo incorporados ao mercado consumidor, vão sendo ofertados, e também nós vamos perceber uma grande troca, né, por todos os continentes. Ele se estende até o período da Segunda Guerra Mundial, onde o capitalismo também vai se mostrar cada vez mais predominante. Muito embora após a Segunda Guerra Mundial nós vamos ter uma rivalidade de sistemas, ou seja, né, dois blocos de poder, né, entre Ocidente, né, e Oriente, ou entre o mundo capitalista e o mundo socialista, né, dois sistemas políticos e econômicos diferentes, opostos, rivalizando, né, competindo para mostrar ao mundo quem era o mais poderoso, que, portanto, poderia oferecer melhores condições para essa sociedade. Temos agora
uma terceira fase da globalização que vai do final do século XX, ela está em curso ainda, e ela se estende da Segunda Guerra Mundial, onde esse sistema bipolar entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, ou seja, entre o regime capitalista e o regime socialista, se mantém vivo até a queda do Muro de Berlim, que nós consideramos que é o fim do socialismo, ou o fim do regime socialista e o fim da Guerra Fria que havia entre esses dois sistemas de poder. E a quarta fase da globalização, né, vem trazendo um novo panorama onde se instaura uma nova ordem mundial com o domínio do capitalismo no mundo. Ou seja, o sistema capitalista foi o sistema vencedor, né, deu cabo no socialismo e se mantém predominante praticamente em 100%, né, do globo terrestre. Bem, nós exploramos as fases da globalização nesse primeiro momento, nesses slides que passamos, situando a globalização dentro do aspecto temporal, ou seja, né, situando os eventos, né, que fizeram parte desse processo e os locais, né, eventos, locais e tempo. Então, relação tempo e espaço. Mas agora vamos ver as fases da globalização dentro de abordagens mais práticas, ou seja, aspectos mais práticos da globalização, ok? Então, temos aqui as 4 fases da globalização novamente, sendo que agora essa abordagem vai ser mais prática. Então, na primeira fase, né, nós tivemos as grandes navegações marítimas, situando a questão dos transportes marítimos, conectando os demais continentes e permitindo a integração, né, do mundo por meio desse sistema de transporte, por esse meio físico. Ok? Lógico, né, com toda essa movimentação e essa facilidade de acessar outras partes então desconhecidas do mundo, né, nós vimos a busca das grandes metrópoles europeias por metais preciosos, produtos exóticos, né, e tudo aquilo que era de valor dentro do aspecto, né, gerador de riquezas, né, metais preciosos, produtos exóticos, alimentos, matéria-prima e tudo mais que pudessem ser comercializados na Europa. Então, mais uma vez, o capitalismo se apropria, né, através da globalização, de outros lugares, né, de recursos de outras partes do mundo. Desculpem, deu uma parada aqui porque muito barulho aqui no corredor, né, os vizinhos passando, conversando alto, mas vamos retomar. Então, o capitalismo se apropria, né, de metais preciosos, né, especiarias, né, produtos culinários e tudo aquilo que tivesse valor comercial que pudesse comercializar na Europa. Lembrando que a Europa estava naquela fase onde o mercado consumidor estava ávido, né, por novidades, por coisas diferentes e também empolgados, né, com o fato de que inúmeros produtos diferentes, né, antes desconhecidos por eles, estavam vindo de todas as partes do mundo, né, trazendo um pouco da cultura, do paladar, da culinária, né, e outros aspectos mais de outras partes do mundo. Avanços das técnicas de navegação também foram muito importantes, né? Lembrando que as grandes embarcações tinham uma limitação fazendo, né, percursos apenas regionais dentro do mundo conhecido, que era
Europa, parte da África e da Ásia, mas que agora essas grandes navegações levavam, né, a Europa para o resto do mundo, para que assim eles pudessem dominar e colonizar as outras partes do mundo. Nesse ponto de vista, nós vamos ver a intensificação das relações comerciais, né, com as demais economias do mundo, ampliação também nas migrações de pessoas, circulação de produtos, fazendo surgir novos mercados entre a região do globo antes isolada, favorecendo a expansão comercial. Então vamos perceber aqui um dos grandes efeitos da globalização, né? A ampliação no fluxo de pessoas, né, que estavam limitadas aos seus locais, suas regiões, e agora passam a, né, viajar para todas as partes do mundo, e com isso nós vamos perceber que o fluxo de trocas aumentam exponencialmente. Bem, então esses são os elementos da primeira fase da globalização. Vamos avançar. Já sabemos quais são os elementos, né, o que estava presente, avanço das técnicas, intensificação das relações comerciais, né, exploração de metais preciosos e outros produtos, matéria-prima, etc. Agora vamos aqui ver um infográfico aqui da globalização durante a primeira fase, ou seja, né, o período das grandes navegações, como que isso aqui foi importante, foi o pontapé para um mundo globalizado, o start da globalização, o embrião da globalização. Temos aqui então a figura, né, das caravelas que vieram, né, descobrindo novos lugares que não se sabia existir naquela época, né? O mundo conhecido era Europa, África e Ásia, né? Não se tinha conhecimento nem do continente americano, nem da Oceania, né? E nem se sabia quantas terras mais imersas existiam naquele grande oceano Atlântico e Pacífico. Bom, vamos ver nessa primeira fase os efeitos da globalização, né? A gente tem aqui a rota, né, das navegações nesse mapa maior. Esse é um mapa cartográfico. Aqui eu tenho um mapa de que tipo de produto eles estavam se apropriando dentro desse processo capitalista por meio do fenômeno da globalização. Então nós temos aqui ouro, escravos, pedras preciosas e especiarias. Vejam bem, ouro, um produto de alto valor, né, para enriquecer qualquer metrópole, né, europeia. Pedras preciosas também, produto de alto valor, ambos são minerais. Especiarias do reino vegetal, né? Canela da Índia, porque a princípio eles estavam a caminho das Índias. O fato de eles chegarem à América foi um mero acidente. Vamos ver aqui, né? O caminho para as Índias tinha que contornar sair da Europa, contornar toda a África, né? Até o Cabo das Tormentas, que hoje é chamado de Cabo da Boa Esperança, né? Foi rebatizado porque, né, quem conseguisse passar por aqui tinha a esperança de chegar na Índia e poder ter acesso às especiarias da Índia, né? Coentro, cominho, cravo, canela, açafrão, tudo aquilo da culinária da Índia que era escasso ou até inexistente na Europa, ok? Mas eles acabaram chegando, né, nas Américas e passaram a explorar nas terras encontradas
ouro, escravos, pedras preciosas e especiarias, ou seja, coisas diferentes das conhecidas por eles na Europa em termos de culinária. Ok? Vamos ver o primeiro efeito da globalização aqui, né? O efeito perverso principalmente, exploração, né? Ir no quintal do outro para retirar os bens, dissipar os bens, no caso ouro, pedras preciosas, especiarias, e, né, o mais perverso, né, de todos é o comércio de escravos. Então a globalização também é a globalização da perversidade, né, da escravização, e trouxeram, né, dos países africanos mão de obra escrava para consolidar, né, o lucro capitalista. Então, aqui terminamos esta aula. Vamos só dar uma recapitulada para vocês nessa parte aqui, tá? Que são os eventos dentro da linha do tempo, explorando o viés histórico da globalização, ok? Então nós vamos sublinhar aqui, né, o que é importante, né? Tudo é importante, mas isso aqui pode ser uma questão de prova. Então nós temos aqui primeira fase, né, do século XV, né, início do século XVI até o século XVIII, e esse período foi das grandes navegações, o início da globalização, e se estendeu até a Revolução Industrial, ok? Aqui nós temos a segunda fase da globalização, que vai da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial, onde nós vamos perceber a expansão do capitalismo, porque foi pós-Segunda Guerra que o capitalismo realmente entrou na briga e competiu com o sistema socialista até dar o golpe final no socialismo. Na terceira fase, nós vamos ter do final do século XX até a Segunda Guerra Mundial, que né, a Segunda Guerra Mundial foi o evento iniciante desse período, até o fim da União Soviética com a queda do Muro de Berlim. E aí termina também o regime socialista e é o fim da Guerra Fria. O mundo bipolar deixa de existir, dando lugar a um mundo, por um lado, multipolar, porque várias outras economias, né, desenvolvidas da Europa, do mundo, passaram a se destacar no cenário político e econômico, e por outro lado, unipolar, no aspecto militar, onde os Estados Unidos é, né, a potência militar do século XX e XXI. E na quarta fase, né, finalzinho do século XX, logo depois da queda do Muro de Berlim, fim do regime socialista, onde se instaura a nova ordem mundial com o domínio completo, pleno do capitalismo no mundo, né? Então nós temos hoje o capitalismo atuando em escala global. Esse é o fim dessa aula. Depois nós vamos ver mais características da globalização na segunda fase desse fenômeno. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.